E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta a essa série de como fazer seu primeiro jogo. Nesse vídeo, a gente vai continuar o nosso UI criando uma tela de fim de jogo para o jogador. Lembrando que nesse vídeo a gente vai construir em cima do que a gente aprendeu no vídeo passado, então se você não viu ele, dá uma conferida lá antes de ver esse aqui, beleza? Vamos para o vídeo. Para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui no nosso Canvas, clicar com o botão direito, UI, Panel. Panel, que é painel, é simplesmente uma imagem que ocupa a tela inteira e ela serve para guardar uma tela que você quer fazer. Como é uma tela de Game Over, eu vou vir aqui no painel, na cor dele, e puxar para um vermelho, para mostrar para o jogador que é Game Over mesmo. Eu também vou renomear isso aqui para painel Game Over. Também vou renomear o nosso texto de pontuação aqui para texto pontuação, só para ficar organizado. E aqui dentro do nosso painel, vamos clicar com o botão direito também, UI, texto. Você vê que ele cria um texto como filho do nosso painel, e a gente quer exatamente isso, a gente não quer que esse texto fique fora do nosso painel, dentro do Canvas. Vamos colocar esse texto mais ou menos aqui, vamos crescer ele também. Aqui nas propriedades, novamente, vamos colocar o alinhamento no meio e no meio. A cor dele pode ser preta, talvez. E aumentar a fonte bastante. E vamos escrever Game Over. Você pode ver que ele desapareceu aqui. Isso é porque a palavra está maior do que a nossa caixa. Se a gente trocar o Horizontal Overflow de novo, de Wrap para Overflow, ele vai escrever o texto inteiro. Se você quiser deixar como Wrap, você pode simplesmente aumentar o tamanho da caixa, que também funciona. Lembrando que a gente tem que voltar ela para o meio aqui. Então eu acho que esse aqui pode ser um pouco maior, bem grande mesmo, Game Over, e um pouco mais para baixo. E agora vamos no nosso painel de novo, botão direito, UI, texto, e vamos renomear esses dois aqui agora. Esse texto que a gente criou é o texto Game Over, e esse vai ser o texto recomeçando, e a gente só vai mostrar para o jogador aqui, um pouco mais embaixo e um pouco menor, que o jogo vai recomeçar em 2 segundos. Novamente, vamos colocar em preto, aumentar um pouco o tamanho da fonte, vamos colocar no meio aqui, e aumentar essa caixinha e colocar ela para o meio. Talvez um pouco mais para cima, mais perto do Game Over aqui, para ficar mais fácil de ler, porque aqui embaixo ele estava muito difícil de ler por causa da nave. Excelente! E agora, como é que a gente faz para mostrar esse painel quando o jogador perde? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar no painel aqui e nessa caixinha para desabilitar o objeto, para ele começar invisível para o jogador. E a gente vai voltar para o Visual Studio, o nosso Game Controller aqui, e da mesma forma que com o texto, a gente vai ter que pegar uma referência para o painel para habilitar ele quando o jogador dá Game Over. E para fazer isso, então, eu vou vir aqui em cima, Public, vou escrever Game Object dessa vez, Painel Game Over. E você pode estar se perguntando por que eu escrevi Game Object aqui, ao invés de escrever um tipo diferente, como por exemplo painel, e é porque na verdade não existe a variável do tipo painel na Unity. Se a gente voltar para a Unity aqui e clicar no nosso painel, você vê que não tem nenhum componente aqui chamado painel. O que ele tem é o Transform, um Canvas Renderer e uma imagem. Então a gente poderia, se a gente quisesse escrever Public Image aqui, ia funcionar do mesmo jeito, mas como a gente só quer habilitar ou desabilitar esse objeto, tem uma coisa que todo objeto na Unity é, que é um Game Object. Então a gente pode escrever simplesmente Game Object e ele vai aceitar o nosso painel da mesma forma. Beleza? Então vamos aqui na função Game Over. E na primeira linha a gente vai escrever painel Game Over, ponto, set active true. E o que isso faz é exatamente reproduzir isso aqui que a gente faz na Unity quando a gente seleciona ou deseleciona a caixinha. Ele desabilita ou habilita o objeto. Nesse caso, a gente está colocando true, o que quer dizer que ele vai habilitar o objeto. E antes de testar na Unity, vamos apagar essa linha aqui embaixo, colocando 2 barras no começo dela.
E o que isso faz é transformar essa linha em um comentário. Comentários são uma forma de você explicar o que o seu código está fazendo. Por exemplo, a gente estava vendo comentários aqui o tempo todo. Em cima da função update, aí a gente colocou um comentário dizendo que a update é chamada todos os frames. Na função start, mesma coisa. O start é chamado na primeira frame do jogo, que é quando o jogo começa. E para o computador não tem nenhuma diferença entre um comentário, que você está vendo aqui, e uma linha vazia. Quando ele vê um comentário, ele simplesmente ignora. Então, no caso, eu usei isso aqui para poder apagar essa linha por um tempo, mas sem perder o que a gente escreveu nela. Beleza? Então vamos salvar e voltar para Unity. E como sempre, se a gente criou uma variável nova, a gente tem que vir aqui no objeto e colocar a referência, preencher a referência, que no caso é só puxar o nosso painel aqui para dentro. E se a gente apertar play e colidir com a barreira, você pode ver que a tela de Game Over aparece, mas agora ele obviamente não está recarregando o level porque a gente apagou aquela linha. Então, o que a gente quer fazer é mostrar essa tela de Game Over e depois de 2 segundos recarregar o level. Mas como é que a gente faz para recarregar o level 2 segundos depois que a gente decidiu recarregar o level? Na verdade, a Unity já tem uma função para isso que chama Invoke. Então, se a gente tirar do Play aqui e vir para o Visual Studio, pular uma linha e escrever Invoke, você vê que quando eu coloco os parênteses, ele já mostra o que a função precisa, que é uma string, um texto, method name e um float, um número, time. O method name é o nome da sua função que você quer executar depois de um tempo, e o time é o tempo que você quer esperar antes de executar essa função. Então, basicamente, funciona assim. Eu posso escrever invoke update, por exemplo, vírgula 2. E isso vai basicamente chamar a função update depois de 2 segundos. Mas como é que a gente faz para escrever uma linha um pouco mais complexa como essa aqui de baixo? Bom, basta a gente escrever uma função que executa essa linha. Então vou vir aqui embaixo e escrever public void recarregar level, abre e fecha chaves, e aqui dentro da função eu vou copiar essa linha e executar ela. Vou apagar o comentário aqui, e agora o que a gente pode fazer é escrever invoke recarregar level, vírgula, 2 segundos. E agora, se a gente salvar e voltar para Unity e der play, quando a gente morre, ele mostra a tela e depois de um tempo recarrega o level. Se a gente morrer de novo, mostra a tela e recarrega o level. Então, tá funcionando, mas eu queria dar um aviso importante antes da gente seguir. Se a gente voltar para o Visual Studio aqui, você pode ver que a gente passou uma string crua para a função invoke. O que quer dizer que, por exemplo, se eu escrever o nome da função errado, o código para de funcionar. Da mesma forma, se eu escrever o nome certo, mas essa função mudar de nome eventualmente, o código também para de funcionar. Então, o invoke não é a forma mais robusta de executar uma função depois de um certo tempo, mas ela é de longe a forma mais rápida e mais simples e, para os nossos propósitos, por enquanto, ela vai servir. Beleza? E agora que a gente viu o básico de como colocar a UI no nosso jogo, a gente pode seguir colocando o áudio, mais gameplay e mais UI nos próximos vídeos. Pessoal, como sempre, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha aqui embaixo. E se você não se inscreveu no canal ainda, aqui a gente tem vídeo toda semana, então se você quer aprender mais sobre jogos, eu acho que você vai achar um monte de conteúdo importante para você aqui. Beleza? Eu espero você no próximo vídeo.